Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz esteja com todos aí, do nosso Senhor Jesus. Nós queremos aí dizer que nós estamos morrendo de saudade de vocês, né? E pedindo a Deus que logo acabe tudo isso e a gente possa estar juntos aí louvando e nos abraçando e nos confraternizando juntamente com os irmãos. Vamos cantar uma música agora que diz que a casa é sua. Que você possa meditar na letra dessa canção e que ela possa falar ao seu coração, onde você está aí, na sua casa, que você possa também estar adorando ao nosso Deus juntamente conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Meus amados irmãos, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração e louvor ao nosso grande Deus. Eu gostaria de começar o culto de hoje me desculpando aos irmãos pelo equívoco que nós tivemos aí em relação à celebração da ceia. O calendário, a agenda da igreja é para o dia 12/4, tendo em vista que
o culto da ressurreição se dará pela manhã. Então a celebração da ceia, como dito no vídeo hoje mais cedo, será então no domingo à noite do dia 12, tá bom? Nós iremos falar hoje aos irmãos, trazer aos irmãos, aproveitando a temática aí da ceia do Senhor, e desse mês, onde nós celebramos a Páscoa, nós vamos trazer para os irmãos aí um pouco sobre a Páscoa. Que instituição tão famosa essa, que tomou conta do mundo inteiro, principalmente agora, depois de Cristo, né? Todos os continentes celebram a Páscoa, e que foi tão marcante para o povo judeu. Antes de entrarmos com a palavra, eu quero pedir aos irmãos que orem em favor dos nossos irmãos idosos. Nossos irmãos idosos, a maioria deles estão bem, estão, graças a Deus, resistindo firme a esse vendaval que nós vamos passar em nome de Jesus. Mas eu trago aqui uma preocupação para os irmãos com relação à vida da nossa irmã Maria José Fernandes. Ela está com pneumonia, foi diagnosticado pneumonia comum, né? Ela foi no hospital, liberaram ela está em casa, mas trata-se de uma doença que para o idoso é ruim, independente do coronavírus ou não, né? A irmã já tem uma certa idade, né? A irmã tem problemas cardíacos, os irmãos sabem disso. Então, carece das nossas orações. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando pela nossa irmã Maria José Fernandes durante a semana. Tá bem? Domingo, então, próximo domingo, dia 12, 9 horas pela manhã, nós celebraremos o culto da ressurreição. E à noite, então, celebraremos a ceia do Senhor. Então, o irmão que comprou aí o seu vinho, comprou o seu pão, guarde para o próximo domingo. Domingo que vem, nós celebraremos a ceia. E apenas para recordar aos irmãos o convite que eu fiz mais cedo, procure, na hora que estiver celebrando o seu culto, a ceia do Senhor, tirar uma foto de você e da sua família e mande no WhatsApp para compartilhar conosco. Nós vamos procurar fazer isso aí com todas as famílias juntos. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, pela grande oportunidade que Tu nos concedes de estarmos aqui, ó Pai, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Senhor, nós Te agradecemos por mais um dia de vitória, mais um dia de vida, e Te suplicamos, Senhor Deus, que Tu possas entrar com providência acerca da vida da nossa irmã Maria José Fernandes, Senhor Deus, da sua saúde, que Tu possas, Pai amado, abençoá-la, que Tu possas sustentá-la em Teus braços, Senhor Deus, que Tu possas curar a sua enfermidade, Senhor Deus, restabelecendo a sua saúde plenamente. Senhor, abençoa todos os nossos irmãos idosos, principalmente aqueles que possuem doença crônica, Senhor Deus, nosso irmão Grimaldo, nossa irmã Antônia, nosso irmão Joãozinho, nosso irmão Antônio, nosso irmão Osmar Viana, nossa irmã Maria Tedesco, Senhor, todos eles, nossa irmã Marlene, e que se eu vier esquecer de alguma, Senhor Deus, Tu sabes, Tu conheces, Senhor Deus, a Tua igreja e sabes, Senhor Deus, da convalescência dos Teus filhos. Então abençoa, Senhor Deus, a cada um, em nome de Jesus, curando, Senhor Deus, e guardando a saúde deles, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos dá, Senhor Deus, o alimento da Tua palavra. É o que nós Te suplicamos e Te agradecemos, em nome santo de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora louvor. Nosso irmão Eduardo Roca vai nos trazer aí um louvor, e logo em seguida nós traremos então aí uma mensagem aos irmãos, e aqueles irmãos que são novos, convertidos, né, que estão nos acompanhando, prestem bastante atenção acerca do que significa a verdadeira Páscoa. Até mais. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou.
Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. É a família do Senhor. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Muito bem, irmãos, a passagem que nós iremos ler encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 12. É a instituição da Páscoa, é o título da nossa Bíblia aqui. A Páscoa, ela é instituída. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro,
segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ela o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro, ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, porém assada ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Meus irmãos, esta mensagem que o Senhor nos traz agora, ela faz referência a uma das festas mais memoráveis de todo o ano. Esta festa diz respeito à Páscoa. A Páscoa que foi instituída há 1900 anos antes de Jesus nascer. A palavra Páscoa é pronunciada como Passak, a palavra hebraica Passak, que significa passar por cima. Páscoa foi o ato pelo qual o anjo da morte passou por cima das casas onde estavam pintadas os seus batentes com sangue do cordeiro. O Senhor, como juízo ao Egito, ordenou a 10ª praga, que é a praga dos primogênitos. E para que isso acontecesse, era necessário que o anjo da morte passasse pelo Egito e matasse todos os primogênitos, tanto homens quanto animais. E para que os filhos de Israel pudessem observar o poder do Senhor, pudessem observar a graça salvadora do Senhor, o Senhor ordenou a Moisés que matasse um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, ou um cabrito, e que o imolasse, e que assasse a sua carne, e que essa carne fosse comida por uma família, e sendo pequena, por 2 famílias. Mas o sangue deveria pintar os umbrais e o batente da porta.
Isso ia servir de sinal para que o anjo passasse por cima das casas que estivesse o sangue e não ferisse os habitantes ou primogênitos que estivesse naquela casa. Isso fez com que o faraó conseguisse enxergar o poder do Senhor. Não somente com que o faraó enxergasse o poder de Deus, mas também como os próprios filhos de Israel pudessem ver o poder da mão de Deus sobre a vida daqueles que não o temem. O sangue na porta tem um simbolismo muito grande, tanto para o povo de Israel, tanto quanto para os cristãos. Na semana que vem, no domingo que vem, na celebração da ceia, nós falaremos sobre o corpo e o sangue de Cristo. A Páscoa, celebrada no Egito, 1950 anos, mais ou menos, antes de Jesus nascer, era um prenúncio, uma tipologia, uma profecia de um fato futuro, de algo que iria acontecer de forma análoga, semelhante. E diz o Novo Testamento que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. João Batista falou isso. O próprio Jesus disse que ele deu o seu corpo e o seu sangue para a remissão de pecados. Lá no Egito, o Cordeiro simbolizou não somente a libertação do povo de Deus da escravidão, do pecado, aliás, dos egípcios, mas Deus queria que o povo entendesse que aquele livramento, ele simbolizava muito mais do que uma escravidão de impérios. Ela simbolizava a libertação da escravidão do pecado. Era a oportunidade que o povo tinha de abandonar a sua vida passada, abandonar os seus vícios passados. Por quê? Porque quando o povo de Israel se fez cativo no Egito, depois da morte de José, passados 400 anos de escravidão, o povo já havia adquirido para si muitos costumes egípcios, dentre eles a idolatria. O povo se misturou com os egípcios e começaram a adorar também outros deuses. Até porque era comum de todos os imperadores tomar servos daqueles que eram escravizados para servir de feitores para os próprios escravizados. Então, muitos filhos de Israel, servindo de capataz, no nosso linguajar hoje, servindo de homens de poder para se reportar aos egípcios, se contaminaram pelas doutrinas que a religião egípcia pregava, pelo Deus Ra e tantos outros que eles eram politeístas. Então a libertação do povo de Israel dos egípcios não foi apenas uma libertação política. Ela foi, acima de tudo, uma libertação espiritual. Ela foi política no sentido de que Faraó perdeu o poder sobre o povo. Deus tirou o poder de Faraó e libertou o povo, dando ao povo a liberdade política. Estabeleceu-se ali uma teocracia, mesmo que por um período muito breve. E o povo saiu do Egito em direção à terra de Canaã, sabendo que aquilo não era apenas uma libertação política, mas uma libertação espiritual. Depois de lá, tudo o que aconteceu no deserto foi uma tentativa de Deus direcionar o povo para uma vida santa. Mostrar ao povo que o povo foi eleito como sacerdócio santo, povo adquirido de propriedade peculiar do Senhor. Esse era o objetivo do Senhor. E essa festa, a Páscoa, o Senhor determinou que ela fosse celebrada por estatuto perpétuo. E até hoje, os judeus celebram a Páscoa como eles devem celebrar. Talvez não matando cordeiro, e hoje economicamente isso é inviável.
Mas ervas amargas, pães asmos, eu ainda sei que eles fazem isso. Então, eles têm esse costume, e eles primam por esse costume, porque eles levam a sério a Páscoa como símbolo perpétuo da sua libertação da terra do Egito. Eu estou me referindo, obviamente, aos judeus que são religiosos. Para nós, qual é o simbolismo da Páscoa para nós? Nós vamos ver esse simbolismo da Páscoa no próximo domingo, porque ele tem para um cristão um simbolismo muito profundo. Obviamente que nós não celebramos a Páscoa nos mesmos moldes que os judeus celebram. A nossa celebração, ela é diferente, porque o nosso cordeiro não foi um cordeiro animal. O sangue que nos libertou não foi o sangue de um cabrito. O sangue que foi derramado na cruz não foi de um animal. O cordeiro que nós celebramos foi o próprio Deus que se fez homem para morrer naquela cruz. E ele derramou a cruz no madeiro para que todos nós, que levantarmos as mãos para o céu e aceitar o Cordeiro de Deus, seremos salvos em nome de Jesus. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa para o cristão. Não tem nada a ver com comércio, com chocolate. É claro que nós gostamos para alegrar nossos filhos, alegrar nossos cônjuges, nossos namorados, mas não tem nada a ver com chocolate. Não tem nada a ver com peixe, não tem nada a ver com bacalhau. A Páscoa tem a ver com a celebração da morte de Jesus Cristo para o cristão, de muitíssima importância. E assim como os egípcios, como o povo de Israel lá no Egito, pôde perceber o poder de Deus quando libertou o seu povo do Egito através da morte desse cordeiro, nós também podemos contemplar na cruz o poder de Deus através da morte do cordeiro Jesus Cristo. Assim como aquele cordeiro lá no Egito teve que verter o seu sangue no madeiro, Jesus também verteu o seu sangue no madeiro. Assim como aquele cordeiro teve um simbolismo muito grande do seu sangue no madeiro, porque simbolizava o poder de Deus, simbolizava a libertação, assim para nós, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus na cruz, também simboliza libertação e vitória sobre a morte. Fato curioso, nós vamos ver semana que vem, quando Jesus, as últimas palavras de Jesus foi: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Jesus nos mostrou que o seu propósito para a libertação do homem da escravidão do pecado estava cumprido. Ele deu o seu corpo e ele deu o seu sangue para que o mal não pudesse nos escravizar para todo sempre, para que nós, em nome de Jesus, pudéssemos ser libertos do cativeiro do pecado e traçar o rumo a caminho da Canaã celestial. E é para lá que nós vamos, para Canaã celestial, em nome de Jesus, porque nós somos libertos do poder do pecado. O diabo, que prefigura o faraó, ou o faraó prefigura o diabo, ele não tem mais poder nenhum sobre as nossas vidas. O pecado, que simboliza as correntes do Egito, não tem mais poder nenhum sobre as nossas vidas, porque nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Nós somos libertos pela morte de Jesus na cruz. E a Ele nós temos que dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Fiquemos com essa palavra breve hoje, certos de que esse mês é um mês que nós devemos celebrar a Páscoa,
É um mês que nós estamos reclusos, estamos trancados em casa por ordem do nosso governo, que devemos obedecer, mas é um mês que, em nome de Jesus, nós iremos declarar a vitória sobre o mal. Ore, irmãos, dobre os seus joelhos, peça misericórdia ao Senhor. Lembre-se do que ele nos disse em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos amados, nós estamos passando por momentos de terror. O mundo está passando. O mundo. Não é só o povo cristão, é o mundo que está passando. Mas é papel do povo cristão clamar ao Senhor. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Não somente de nós que somos filhos dele, mas das pessoas que ainda não o conhecem. Para que elas possam ter oportunidade de ouvir falar do seu nome. Embora elas já tenham tido muitas oportunidades, mas o Senhor ouvirá dos céus. Tenho certeza absoluta que nós iremos passar por esse vale vitoriosos em nome de Jesus. Nós vamos passar por esse vale segurando na mão do Senhor e vamos glorificar o seu santo nome lá. Amém? Que Deus abençoe o coração de cada um dos irmãos. Tenha uma boa noite, uma boa semana em nome de Jesus. Se prepare para a Páscoa da semana que vem, da celebração. 9 horas da manhã, nós teremos a celebração do culto da ressurreição. 6 horas da noite, nós teremos então a celebração da ceia do Senhor. Tá bom? Vamos combinar aqui entre nós de fazermos aquela foto com os nossos familiares, colocar no WhatsApp, para mostrarmos aí que nós estamos envolvidos, mesmo distante, mas nós estamos envolvidos uns com os outros, estamos compartilhando os trabalhos que a igreja precisa realizar, e mesmo distantes nós faremos isso daí. Então faça a sua parte, irmão, eu conclamo o irmão a fazer isso daí, porque você é muito importante, sempre foi importante para a igreja e continua sendo importante para a igreja. Então faça a sua parte, nós agradecemos de coração. Amém? Convide os seus irmãos que estão em sua casa, seu pai, seu esposo, seus filhos, para participarem da ceia junto com você. Não deixe ninguém de fora. E tira aquela foto para que a igreja veja que nós estamos participando juntos aí. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Convido os irmãos a orarem, encerrando o culto dessa noite. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de poder, um Deus de graça. Obrigado, Senhor Deus, pela importância que é a Tua graça na história da humanidade. Na história, Senhor Deus, dos Teus filhos, da tribo de Israel. Obrigado, Senhor Deus, pela instituição da Páscoa lá no Egito, pela libertação do povo, Senhor Deus, escravos do Egito. Senhor, nós compreendemos e Te agradecemos, porque esta figura que aconteceu no Egito, essa tipologia, foi exatamente o que aconteceu no ano 33 da nossa era, quando o Senhor Jesus entregou a sua vida, derramou seu sangue sobre a cruz e nos libertou do poder do mal, nos libertou da escravidão do pecado e nos deu a certeza absoluta, assim como deu a certeza para o povo de Israel que alcançaria Canaã, e alcançaram. O Senhor Jesus também nos deu a certeza que nós vamos alcançar a Canaã celestial e nós iremos chegar lá em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, que Tu possas nos dar uma semana abençoada e abençoadora e uma semana vitoriosa acima de tudo. É o que nós te suplicamos no nome santo do Teu Filho Jesus. E agora que o amor de Deus,
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus possa estar com cada crente espalhado sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Uma boa semana para cada um. No.